Olá, seja bem-vindo ao Clube de Microleituras, realizado pela Monitoria de Atenção Integral à Saúde. Hoje, nós iremos discutir Educação Popular em Saúde, utilizando a obra Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire. O que é o Clube de Microleitura? Diante da carga horária extensa do curso, por muitas vezes o aluno não consegue ter acesso ao texto integral de que se trata determinado assunto. Então, o monitor, ele vem e vai resumir, vai sintetizar a obra de forma que o aluno não perca o contato com aquele material. Antes de começar a falar sobre o livro, é muito interessante você perceber por que essa informação é necessária na sua formação médica. A professora já falou isso em sala, mas vale lembrar. O médico, ele não vai ser recordado pelos seus pacientes. Nossa, aquele médico ele era tão inteligente, aquele médico fez residência não sei aonde. O paciente, ele vai lembrar se o médico resolveu o problema ou se o médico não resolveu o problema que ele foi apresentado. O paciente, ele vai se lembrar como o médico fez com que ele se sentisse diante da sua queixa. Mas não importa se você sabe o conhecimento, se o seu paciente, ele não entende. Mais do que você aprender a educação popular em saúde e todos os inúmeros e muitos objetivos dessa matéria, você também aprende a se comunicar de maneira que o que você fala não é somente escutado, mas é também inteligível para aquele paciente, ele consegue aplicar na vida e você vê um resultado e, por fim, ambas as partes são bem-sucedidas na conduta. Pegando esse gancho sobre o paciente entender, nós entramos na pedagogia não dominante, mas na pedagogia do oprimido e também no paciente como alguém que se autoconfigura responsavelmente e se coloca como protagonista do seu processo de cura e do seu processo de educação também. Nós vamos começar pelo prefácio para entender como que isso é feito. Não é o profissional que entrega a educação. Não é o profissional que entrega a cura. Nós vamos entender que é um processo que nasce do paciente, que nasce do educando. Em termos mais banais, arriscando a soar repetitiva, não adianta nada o conhecimento ser passado se ele não é aplicado. O paciente deve ser protagonista tanto do seu processo de cura, mas também do seu processo de educação. E isso tem tudo a ver e é abordado aqui. Nós podemos perceber isso pelo trecho no prefácio. Os caminhos da liberação são os do oprimido, que se libera. Ele não é coisa que se resgata, é sujeito que se deve autoconfigurar responsavelmente. Ainda no mesmo sentido de fazer o indivíduo protagonista e responsável pela sua história e pelo seu processo, nós temos a famosa frase abordada de Paulo Freire, que todo mundo já escutou, que é: ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho, os homens se libertam em comunhão. O que isso quer dizer? Pretender a libertação deles sem a sua reflexão no ato desta libertação é transformá-los em objeto que se deve salvar de um incêndio. É fazê-los cair no engodo populista e transformá-los em massa de manobra. Quando o portador do conhecimento faz a educação em saúde como um salva-vidas que veio ali salvar aquele povo que estava sem conhecimento, ele adquire essa posição de herói intocável. E, da mesma maneira, ele pode vir a adquirir essa visão de vilão que não foi capaz de adquirir sucesso no seu papel. Por isso que é muito perigoso. Entretanto, quando o profissional está não ensinando algo àquele povo, mas sim aprendendo junto com eles, a educação em saúde, ela é bem mais proveitosa, porque o que está acontecendo ali não é um aporte de conhecimento, mas sim um compartilhamento de maneira que todos estão aprendendo juntos.
De maneira mais simples, o educador, ele não chega na sociedade e fala, olha, você tem que fazer isso, você não pode fazer aquilo, vai fazer isso daqui, aprende isso daqui, deposita o conhecimento no indivíduo, vai embora e acabou. O que tem que acontecer, e aqui entra um termo muito importante do conhecimento de Paulo Freire, que é o das palavras geradoras. O que tem que acontecer é que aquele indivíduo, ele vai ver o conhecimento que você está levando como parte da vida dele. E o que as palavras geradoras têm a ver com isso? Você vai selecionar do dia a dia daquela pessoa, da comunidade, palavras que fazem parte da vida dela. E aí, você começa, a partir daquilo, a entender a história daquela pessoa. E a partir do conhecimento da história daquela pessoa, você consegue atribuir maior prestígio ao que você tem a dizer. Por quê? Porque não mais um estranho está falando. Um certo vínculo é criado quando você entende que Dona Maria tem um neto e precisa cuidar desse neto porque a filha trabalha. E você começa a entender as palavras que escrevem a história de Dona Maria e por que o prognóstico A que você deu a Dona Maria, ela não iria entender de maneira se você nunca tivesse interessado pela vida dela. E aí, gente, vocês estão entendendo até aqui? Vamos fazer um resumo do que já foi dito? Primeiro, nós começamos o nosso clube falando sobre tornar o indivíduo protagonista do seu processo de educação. Se você entendeu esse tópico, show! Ele é a base da educação popular. Qual foi o outro tópico que nós debatemos? Nós falamos também sobre o médico ele ser alguém que está ali compartilhando conhecimento e não apenas jogando, colocando isso nos outros indivíduos. Agora, por último, nós falamos sobre o termo palavras geradoras. O que são as palavras geradoras? É a retirada de um termo do dia a dia daquele indivíduo que está na tua frente, para que você possa, a partir disso, entender quem é aquela pessoa, muito além de uma doença, muito além de uma queixa, mas sim uma história a ser respeitada. Tudo bem até aqui? Então, para continuar, nós vamos para um novo trecho. Mas em nada disto pode o educador bancário crer. Conviver, simpatizar implicam comunicar-se, o que a concepção que informa sua prática rechaça e teme. Não pode perceber que somente na comunicação tem sentido a vida humana, que o pensar do educador somente ganha autenticidade na autenticidade do pensar dos educandos, mediatizados ambos pela realidade, portanto, na intercomunicação. Agora nós aprendemos um novo termo, o termo educação bancária, que também, assim como palavras geradoras, é algo muito interessante na obra de Paulo Freire. A educação bancária é quando você tenta abrir a cabeça, colocar lá informação, pronto, tocou o sino, acabou a aula. Isso é educação bancária, quando você tenta colocar aquele conhecimento na cabeça do aluno, e aqui, quando eu falo aluno, eu estou falando do paciente, quando você tenta colocar aquelas informações dentro da cabeça dele, você pergunta se ele entendeu, óbvio que ele vai falar que entendeu, e pronto, encerrou ali. Esse termo, ele é um termo negativo, porque ele vai contra o que nós já vimos no começo do clube, que é o quê? Tornar o indivíduo protagonista de sua vida, de seu processo de cura. Então, agora nós temos outro termo para o nosso vocabulário. Tudo bem até aqui? Vamos então para mais um trecho que todo mundo já ouviu do Paulo Freire. Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Talvez você já tenha escutado esse trecho, mas o que quer dizer? Significa que educar-se é abrir-se à contribuição do próximo, abrir-se ao diálogo. E tem outro trecho até que ele fala assim: como posso dialogar se me fecho à contribuição dos outros, que jamais reconheço
e até me sinto ofendido com ela. Bem, eu acho que isso tem tudo a ver com a medicina e com o médico. Como que o médico ele vai dialogar com o paciente se diante de qualquer coisa que ele fala, parece até que ele está te ofendendo? Ele não pode dialogar com você. O supremo, o super estudioso médico. Educar significa abrir-se ao diálogo. E isso é essencial na educação libertadora e também na prática médica. E diante disso tudo, mais uma vez, se você está escutando até agora, vai que você pensa assim: rapaz, o que é que eu tenho a ver com isso? O que é que eu tenho a ver com a educação do paciente? O que é que eu tenho a ver com a educação popular em saúde? Vamos ler esse trecho. Quanto mais assumam os homens uma postura ativa na investigação de sua temática, tanto mais aprofundam a sua tomada de consciência em torno da realidade e, explicitando sua temática significativa, se apropriam dela. Rapaz, você entendeu isso? Quanto mais assumam os homens uma postura ativa na investigação de sua temática, tanto mais aprofundam a sua tomada de consciência em torno da realidade. Isso significa que tanto mais aquele indivíduo na sua frente se sinta protagonista da sua história, tanto mais ele vai tomar atitudes para mudar a sua realidade. Isso significa mudança de vida, mudança de hábitos, adoção das recomendações médicas. Isso significa um médico que é capaz de ter resolutividade na vida dos seus pacientes. E tem coisa melhor do que isso? Seja de maneira pragmática para a sua carreira médica, seja de maneira mais humana na sua capacidade de mudar a vida do próximo, não tem. E esse é o caminho. Educação popular em saúde. É justamente essa necessidade de identificação e de criação de vínculo que nós vemos nesse outro trecho. Na sua experiência, observou que os camponeses somente se interessavam pela discussão quando a codificação dizia respeito diretamente a aspectos concretos de suas necessidades sentidas. Ou seja, se aquele indivíduo da sua frente não se sentir de forma que o que você está dizendo vai ter uma contribuição concreta para a vida dele, pode esquecer. Entrou por um ouvido e vai sair pelo outro. E aí você não é um profissional que é resolutivo. Você não vai se destacar nem no mercado, nem na sua capacidade de se sentir contribuindo para a vida do próximo. E aí, tudo bem até agora? Você está entendendo ou está fingindo que está entendendo? Vamos para mais um trecho. O diálogo não impõe, não maneja, não domestica, não sloganiza. Aqui nós temos mais um termo para que a gente saia desse clube craques em Paulo Freire e Educação Popular em Saúde. O que é sloganizar um conhecimento? Sloganizar é tirar toda a profundidade de um tema e fazer disso uma frase de impacto. A gente não pode ser simplista ao ponto de querer tornar termos complexos uma coisa simples e uma coisa chocante. Portanto, esse termo que nós estamos debatendo agora para finalizar nossa discussão remonta ao início da nossa discussão. A educação, ela não vem como uma forma de chocar, como uma forma de depositar e nem como algo distante. Ela vem como algo a ser compreendida e como algo a ser compartilhada. Vamos finalizar o clube agora com o último trecho do livro, na página final. Se nada ficar destas páginas, algo pelo menos, esperamos que permaneça. Nossa confiança no povo, nossa fé nos homens e na criação de um mundo em que seja menos difícil amar. Vamos para uma recapitulação para que você saia daqui e saiba que entendeu Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. Primeiro, o ser, ele vai ser colocado a partir da educação popular em saúde como protagonista do seu processo. Segundo, a educação vai se utilizar de palavras geradoras para que o ser veja a sua realidade como algo que está sendo entendida. Por fim, nós entendemos sobre
educação bancária, que significa estar depositando conhecimento, e, além disso, nós também discutimos um pouco sobre sloganizar, que é a antítese de tudo que foi debatido aqui hoje. Espero que você tenha gostado desse clube de microleitura. Espero que, quando você tiver tempo, você possa ler esse livro e entenda mais sobre esse termo, que é muito importante para a nossa formação médica e para nosso destaque no mercado, de maneira mais pragmática e de maneira mais de realização pessoal, na nossa capacidade de mudar a vida das pessoas. É isso. Obrigada e até a próxima.